Olá, seja bem-vindo à terceira aula sobre inclusão na igreja, passo a passo do que você pode fazer para tornar a sua igreja uma igreja acolhedora e inclusiva. Nós já falamos das habilidades que a gente precisa ter como comunidade, falamos do CACO, se você não sabe o que é CACO, o vídeo 2, a aula 2 fala um pouco disso, dessa importância da gente ter essa visão, para que a nossa igreja não se torne um CACO, nós precisamos implantar o CACO na nossa igreja. Elas estão disponíveis aqui no YouTube, assistam, porque ela faz ligação com essa terceira aula que nós teremos agora. E bora para a aula, logo depois da vinheta, fica comigo. É isso aí, pessoal. Rafael Barros aqui com você mais uma vez, para a gente dar início à nossa aula 3, Inclusão na Igreja. Antes de tudo, eu vou pedir para que você compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Isso é importante, nos ajuda a crescer como canal, nos ajuda a ter mais relevância no conteúdo e esse conteúdo chegar a mais pessoas. E eu preciso de você para me ajudar nesse processo. E eu espero que possa contar com você. E estou muito feliz porque você está me permitindo entrar aí na sua casa e trocar ideia com você sobre esse assunto que eu gosto muito. Bom, a gente vai falar dessa terceira parte, né, para criar nosso ambiente na igreja. A gente falou do que a gente precisa ter, as habilidades que a gente precisa ter como igreja. Falamos do CACO, né, que é conscientização, acolhimento, capacitação e organização. Aprofundamos nessa questão, por que isso é importante. E agora a gente vai pensar mais para dentro, né? Entrando no ambiente igreja, dentro dos ministérios, como que a gente vai estruturar isso? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a nossa abordagem. A abordagem que nós seguimos, com a metodologia que a gente criou, é uma abordagem que trabalha a interação e a comunicação como base, e o nosso foco é a apresentação do plano da salvação e o ensino da palavra de Deus. Esses são nossos objetivos. São claros, são simples, e é assim que a gente vai seguir. Rafa, por que a interação? Por que a comunicação? Porque são as bases de tudo para a gente se conectar uns com os outros e para a gente aprender a conviver em ambientes diferentes com pessoas diferentes. A gente precisa saber se comunicar, saber ouvir, a gente precisa saber interagir, saber ter percepção, a gente precisa gostar de estar ali. E se a gente está dentro da igreja, lembra, nós não somos clínicas, o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus e apresentar o plano da salvação para qualquer um que estiver ali dentro. Né, para que essa pessoa também faça isso assim que ela estiver mais madura na fé, capacidade para conseguir realizar isso, né, com suas atitudes, com aquilo que a gente precisa fazer para ser parecidos com Cristo. Então, é assim a nossa abordagem. Rafa, eu quero muito essa abordagem, como que a gente faz? Você precisa entrar lá no Insta e ir lá no Linktree, lá no link da bio, que temos o nosso material, o nosso curso à disposição de vocês. As turmas estão fechadas agora. Nós temos esse curso de duas formas, ou de uma forma presencial, que você pode nos levar para a sua igreja, é uma forma que eu gosto muito, as trocas são muito maiores, e uma forma digital, que ele é mais direcionado para você que quer aprender e se aprofundar mais. Ambos vão dar mais profundidade para aquilo que a gente está vendo aqui para fazer. Você vai ter mais percepção do que fazer e você vai evitar alguns caminhos que são mais difíceis, porque eu já passei por esses caminhos e esses atalhos, que não são atalhos, agora são caminhos bem definidos por nós, serão apresentados para vocês, então vai facilitar esse processo para a sua igreja, né, para o seu ministério. Então você precisa definir essa abordagem, como que você vai realizar esse trabalho com as crianças e com todas, porque essa abordagem vai ser uma abordagem que agrega para todas as crianças que estão na sala, não só para a criança de inclusão. A gente tem uma adaptação para ela, mas é pensado para todos, tá bom? Beleza, defini minha abordagem, entendi que quero fazer o curso do Rafa, então a gente vai trazer o Rafa aqui para nossa igreja, a gente vai iniciar com uma turma grande da igreja um curso online, e isso vai ser muito bom para a gente está empolgado com os materiais, com tudo que tem, ótimo. Ou já fiz o curso, Rafa, já estou cheio de ideia, já estou com o coração fervendo, a gente vai iniciar isso aqui muito bem, já tem uma base de como começar. Beleza. Bora começar então. O que a gente precisa pensar? Nas equipes. Quem será a pessoa ou as pessoas que estarão envolvidas no Ministério de Inclusão? Minha recomendação, que essas pessoas façam apenas isso, porque não é um trabalho simples, apesar de parecer simples, né? O trabalho que as pessoas
terão no Ministério da Inclusão, ele é grande, porque ele precisa avaliar a equipe para saber quando precisa fazer uma reciclagem, quando precisa direcionar uma especialização, qualquer coisa relacionada à aprendizagem, depende, na questão da inclusão, depende desse ministério. A comunicação, esse meio de campo entre igreja e família, família e igreja, igreja e essa questão social, né, de leis e regras, então tudo isso vai passar pelo Ministério de Inclusão também. Essa comunicação de conscientização para a igreja, então tudo isso depende da equipe, né, de inclusão, do Ministério de Inclusão. Essa parte ela é mais, no começo, tem uma demanda maior, por quê? Porque quem terá mais experiência nesse primeiro momento é a equipe de inclusão. Então, para fazer a adaptação do material, para pensar no plano de ação individual, para tudo isso, a gente vai utilizar muito da equipe de inclusão, até que nós, como professores ou auxiliares, ou pessoal que está no corredor, pessoal da recepção, enfim, todos os ministérios estejam seguros do que fazer. Leva um tempo, não é rápido, ensinei, amanhã tem que fazer. Não, você vai aplicar, você vai errar, você vai entender que dessa forma funciona melhor que daquela, então é um processo. E a equipe de Ministério de Inclusão vai te ajudar nesse processo, de fazer a leitura de uma aula, de fazer a leitura de uma criança, de ajudar em um processo mais difícil, de uma adaptação, por exemplo. Então, tudo isso vai passar pela equipe de inclusão. Feito isso, você vai sentar e organizar com a equipe os outros ministérios. Quem serão os professores, de acordo com as habilidades, experiências, os auxiliares. O auxiliar de sala, você terá um para criança ou só para classe? Como que vai funcionar isso? Quem são as pessoas que vão estar ali à disposição de ajudar quando necessário? Quem serão as pessoas que a gente vai criar maior conexão com essas crianças? Como que será realizado a rotina, né, dessa sala, então já bem definida, qual material que a gente vai usar? Tudo isso já vai estar agora sendo pensado. A gente vai iniciar mesmo essa questão de acolhimento e inclusão. Quem são as famílias? E aí a gente levantou as famílias ali nos outros vídeos. Agora a gente vai aprofundar. Qual o trabalho que a gente vai fazer com essa família? Bom, o pastor disse que essa família está com essa dificuldade, esse desafio, e que ele vai acompanhar essas pessoas de perto. Então ele vai fazer um grupo pequeno com essas famílias e ele vai acompanhá-las até que elas estejam bem, para que elas possam, de uma maneira muito mais segura agora, porque as dores foram sanadas e ajustadas, eles já estão mais em equilíbrio, estão menos estressados, estão mais organizados, as coisas começaram a fluir melhor aqui na igreja e eles estão preparados para ser esse suporte para uma próxima família que entra. Então você vê, a gente vai criando conexões. Eu trato algumas famílias, essas famílias preparadas, já tratadas, servindo, vão ser um suporte para próximas famílias que entrarem e a gente vai criando células assim, né? E isso vai ser importante. Quanto mais pessoas a gente tiver nesse processo com as famílias, menos trabalho a gente vai ter, né? Porque a demanda vai ser menor para cada pessoa. Então, se você tem um casal que cuida de tudo, a demanda é muito grande em cima dele, tudo é para ele, mas se a gente tem com quem dividir, isso facilita. Então, a gente tem que levar isso em consideração e a mesma coisa para o Ministério da Inclusão. O Ministério da Inclusão, ele precisa ter pelo menos 4 pessoas. Acho que é importante. Por quê? Porque daí a gente tem várias pessoas que podem revezar na ausência de alguém. Então, pessoas alinhadas, que estão com a mesma direção, mesma comunicação, já tudo bem claro, sabendo o que tem que fazer. Então, um final de semana, 2, 3 não pôde, a gente tem mais uma. Um final de semana, a gente sempre tem pessoas ali. E aí, não necessariamente ela precisa ficar lá embaixo. Vocês podem criar uma organização de quem está, quem não está. O domingo é você, o domingo é o fulano. E a gente vai dividindo, porque em todo o ministério é muito importante você servir, mas é importante você receber também. A gente só é como se fosse um grande barril, onde tem uma torneira que enche esse barril e uma torneira que esvazia esse barril. Então, quando a gente assiste uma aula da IB, quando a gente assiste um culto, é essa torneira nos enchendo espiritualmente de coisas que a gente precisa, de conhecimento, de intimidade. Mas quando a gente serve, é algo que a gente vai ensinar. Então, o que a gente aprendeu vai sair. Se a gente tem muita coisa saindo e pouco entrando, isso aqui vai esvaziar. E a gente tem uma dificuldade grande aí nesse processo. Então, você servir e também ter um tempo para você ouvir e aprender é importante. Esse equilíbrio é muito importante. Eu falo por experiência própria. Eu questionei muita coisa em um momento que eu me senti vazio porque eu só sabia servir. Eu comecei a fazer, a demanda veio, eu fiquei fazendo e fiquei
um ano inteiro quase sem assistir aula, sem participar de culto, e isso teve um peso muito negativo dentro do meu coração, na minha mente, no meu estado físico, e quase pus tudo a perder. Então, tome muito cuidado com isso. Então, beleza, montei a equipe, já criamos a equipe dos ministérios, adolescentes, juniores, infantil, conversamos com o louvor também, estão bem tranquilos com relação a tudo que pode acontecer dentro do nosso culto, os pastores estão bem alinhados, todo mundo da recepção está bem alinhado com o que falar, como falar, temos bastante materiais à disposição das pessoas que chegam novas na igreja para saber que existe um ministério para cada faixa etária e que nesses ministérios temos também os ministérios de inclusão sendo efetivo ali dentro e sendo uma segunda opção, né, uma outra opção para as famílias que têm essa criança que dependem dessa inclusão. E aí a gente vai entrar numa coisa muito legal. Ficha de acolhimento, que a gente falou muito sobre ela. Então a gente tem essa ficha, passou para as famílias, eles preencheram, a gente tem todo o mapeamento das crianças agora. E agora começa a parte que é uma parte mais desafiadora para nós, porque quando a gente vai fazer pela primeira vez, ela é chata, no sentido de que é muito difícil eu saber o que fazer e é por isso que a gente precisa ter algumas pessoas mais experientes nesse processo. Porque a gente vai criar os formulários do PAI. O que é o PAI? Plano de Ação Individual. Então a gente tem a ficha de acolhimento das crianças, aquelas que precisam de adaptação, a gente vai preencher o PAI. O que é o PAI? É um plano do ano todo. O que a gente vai fazer com essa criança? Qual material que a gente vai usar, quais serão as adaptações, o que eu vou ensinar para ela. Então, quando eu iniciar o trabalho, ela está aqui no ponto A, como que eu espero que ela chegue aqui no final do ano no ponto B? O que eu vou entregar para essa criança e o que eu vou esperar dessa criança nesse processo, tá bom? De uma forma bem simples, bem direta, para facilitar a adaptação dos materiais pelos professores, auxiliares, enfim. Então, aqui eu vou criar todo esse processo. Então, a ficha de acolhimento vai se transformar agora em um outro documento que é o PAI. São documentos diferentes, a ficha me dá as informações da criança e o PAI eu junto a informação da criança com a minha experiência de sala, com aquilo que eu vou passar, com o material que eu tenho, com o que eu vou ensinar de acordo com as faixas etárias e preencho esse PAI. E aí eu tenho aquilo tudo que eu vou usar com a criança. Eu falei no meu Instagram essa semana agora, não sei quando você está assistindo o vídeo, mas no meu Instagram tem nos Reels, como preparar uma melhor aula. Lá tem, são 5 vídeos que você pode ficar à vontade para assistir, que vai te ajudar nesse processo aqui. Também vamos pensar na sala de recursos, porque a sala de recurso é um recurso importante para a gente ter. Ah, Rafa, precisa ser uma sala de recurso? Não, pode ser um ambiente de recurso, de regulação, de uma atividade que vai antecipar a aula, enfim. Aí você tem que pensar na estrutura da sua igreja, como ela é, o que é mais fácil para você. Eu tenho uma demanda de crianças que precisam chegar, subir, e eu fazer alguma atividade separada até iniciar a aula. Não, as crianças que eu tenho hoje, elas ficam tranquilas ali no culto, no louvor, depois sobem e a gente consegue fazer todo esse trabalho, já estão adaptadas. Não estão adaptadas, tem demanda nova chegando, enfim, a gente vai pensar em tudo isso e deixar à disposição para as crianças que precisarem desses recursos e utilizarão esses recursos. Então, isso é por isso que é importante esse espaço. Rafa, o que precisa ter nessa sala de recursos? Um estímulo proprioceptivo, se ela precisar, talvez uma bola de pilates para que ela possa ficar pulando, um balanço, um puff, alguns materiais sensoriais para ela poder manipular. É isso que a gente precisa ter, com o chão, que eu recomendo que você ponha alguns EVAs ou tatame para que não fique no chão frio, porque se a criança tiver alguma dificuldade sensorial, vai ser ruim ela ficar muito tempo ali, e essa sala vai ser importante. Para todos os momentos, às vezes, para antecipar um processo de adaptação para a criança para a sala de aula, ou uma criança que está na sala, um processo de desregulação, e levar para esse ambiente para que ela consiga se regular e voltar para a sala. E aí eu vou pensar nessa estrutura toda, usando isso. Isso aqui a gente vai usar e estruturar para todos os ministérios que estão na sua igreja. Então, a gente vai pensar quais serão as demandas com as crianças que eu tenho hoje, que aparecem na minha igreja, para os ministérios de infantil, junior, jovem, adolescente, sei lá, idoso, adulto, porque às vezes tem um autista adulto ou tem um cadeirante. Então, quais os ministérios que vão precisar ter algumas adaptações para isso? Ministério de Libras, enfim. Você vai pensar nos ministérios da sua igreja e adaptar para eles. A recepção, o louvor, o pessoal que fica na garagem, todos que têm acesso direto ou indiretamente com essa criança, precisam estar alinhados com aquilo que a gente vai fazer
que o Ministério de Inclusão preparou e planejou para esse ano. Então, por exemplo, a família que colocou lá, que a criança tem uma rotina muito rígida e ela precisa de um lugar para parar sempre, por exemplo, para chegar na igreja, ela precisa de uma vaga que ela pare sempre no mesmo lugar. Então, uma vaga exclusiva para ela. Então, eu vou demarcar essa vaga para ela, vou explicar para a igreja para que essa vaga está sendo demarcada exclusivamente para aquela pessoa, e põe uma plaquinha lá, né, se a criança é autista, e deixa reservada para ela. Por quê? Porque existe casos de crianças que não conseguem nem entrar na igreja quando essa rotina, né, por exemplo, o pai muda um percurso, ou o pai para numa vaga diferente, enfim. Então, isso pode acontecer. Então, olha a importância de a gente alinhar com os ministérios aquilo que a gente precisa saber. Porque se a gente tem uma família que precisa disso, a gente vai conseguir ajudar ela nesse processo, porque a nossa ideia é que ela se sinta mais à vontade possível ali e que facilite também a ida da criança, né, na igreja, e não só a ida, a permanência dessa criança na igreja também. Então, isso tudo é importante. Tudo que a gente faz é pensando nisso, na chegada e na permanência da família atípica na nossa comunidade. Que ela fique à vontade, que ela se sinta bem para servir. E são pessoas que têm muita experiência, porque elas lidam o dia todo são 24 horas por dia que ela lida com o filho, então ela sabe muita coisa. Ela vai saber lidar com outras famílias, e a ideia é que essas famílias, se quiserem servir, elas vão trabalhar com outras crianças, não com a dela. Então, cada mãe vai servir o filho do outro. Por quê? Porque a mãe já faz isso o tempo todo na casa dela, e a relação do filho com ela é diferente. E, se possível, em outra sala, não na mesma. Porque a criança é uma criança quando ela está num ambiente diferente, mas se a mãe está naquele ambiente, a criança se torna a criança mais parecida da casa. E nem sempre é um comportamento que é fácil para a mãe lidar. Então, quando a gente não deixa eles juntos, isso é importante. A não ser que ela precise de uma adaptação. Mas a gente vai sempre pensar em mães ajudando outras crianças, nunca a dela, e a gente vai sempre separar isso, porque vai facilitar. Vai ser muito mais efetivo e vai ter um resultado muito mais impactante para a mãe que está ensinando e para a criança, porque é uma outra criança com outro desafio, ela vai ter, mas ela já tem aquele olhar de casa que vai, aquela experiência, aquela bagagem que vai ajudar muito nesse processo. Bom, pessoal, isso é uma segunda parte muito importante que a gente está vendo aqui nessa terceira aula. É fundamental que a gente pense isso e faça isso todo início de ano ou meio de ano, depois, né, sempre tem um intervalo de férias. Por quê? Para a gente rever aquilo que deu certo e ajustar aquilo que não deu certo. Então, isso é importante. E esse PAI, né, esse plano de ação individual, ele tem que estar sempre sendo atualizado, porque ele vai virar um histórico para os professores que vão dar aula para essa criança no ano seguinte. Então, ela vai ver onde estava, o que estava, as habilidades, o que foi legal, o que não foi, o que deu certo, o que não deu. É um histórico, é muito mais prático para um professor ver aquilo já naquele ambiente e falar, legal, então já tem esse trabalho. Então, as rotinas definidas, bem definidas e parecidas. Então, não fazer o Ministério Infantil, o pessoal dos pequenininhos, tem um jeito, tem uma atividade, a proposta para eles entrarem já ficarem bem, depois vão se apresentar a historinha e tal. E aí, na aula seguinte, não, chega, é lanche. Não, a gente tem que ter uma rotina parecida com todas as faixas etárias, tá? Ali no Ministério Infantil, até que eles vá para o Ministério Juniores. Aí muda ali, porque muda a estrutura. Beleza. Mas nesse Ministério Infantil, que vai até, 9 anos, por exemplo, no caso da nossa igreja, a rotina é de todas as salas. Berçário menos, mas o berçário, 2 e 3, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem que ser bem parecido, se possível igual, porque isso vai facilitar para nossas crianças de inclusão e até para as nossas crianças, porque eles entendem como funciona isso. E quando a gente deixa essa rotina bem definida, ajuda, né, até na adaptação da criança que precisa que o pai esteja lá. Porque se sempre é igual, ele sabe como começa, como termina, e que depois que termina o pai está lá. Então a gente facilita isso também. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, compartilha esse conteúdo, porque para a gente é muito importante, vai nos ajudar no crescimento, vai ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. E eu espero que você aproveite e aplique isso na sua igreja. Um beijo no seu coração.